Em certo aspecto, a liturgia da palavra de hoje ainda está conectada com o Natal. Na liturgia da Igreja Antiga, a festa da Epifania celebrava de uma só vez e num só dia a visita dos magos, o batismo de Jesus e as bodas de Caná. E por quê? Porque esses 3 episódios são 3 momentos de manifestação do Senhor como Deus. Aos magos ele se manifestou como Rei dos Judeus pelo brilho da estrela. No batismo o Pai o manifestou como Messias de Israel, ungindo-o com o Espírito Santo para a missão. E em Caná Jesus manifestou a sua glória ao transformar a água em vinho, e os seus discípulos, diz a palavra, creram nele. Comecemos por observar que o Evangelho narra uma festa de casamento, mas não informa nada sobre os noivos. E isso foi de propósito. O evangelista não visa contar o modo como Jesus resolveu um problema num casamento, mas centra-se na figura de Jesus que manifestou a sua glória. De onde se seguiu o quê? Que os discípulos creram nele. Então esse foi o primeiro milagre de Jesus. Toda a narração converge para as palavras do chefe da mesa ao noivo: Tu guardaste o melhor vinho até agora. Esta observação não é por acaso, ela tem um sentido simbólico. O próprio milagre é um sinal da divindade de Jesus. São João tomou um fato histórico e deu-lhe um sentido espiritual e teológico. O verdadeiro noivo é Cristo, Deus em pessoa que vem desposar sua esposa, o povo de Israel, e mais precisamente o novo Israel, a igreja representada pela mulher, que é a Virgem Maria. Tudo no Evangelho fala disso, porque o Messias esposo chegou, a água da antiga aliança, a água da purificação segundo os ritos judaicos da lei de Moisés, que estavam aí, é transformada no vinho da nova aliança, que é o sangue de Cristo, fruto da morte e ressurreição do Senhor. É esta a glória manifestada, é este o sinal. Sinal não é um simples milagre, sinal é um gesto do Senhor Jesus, carregado de sentido profundo que revela sua pessoa, sua missão e sua obra de salvação. Este foi o princípio dos sinais de Jesus. E seus discípulos creram nele. Nós podemos enxergar também nessa água das purificações rituais que dão lugar ao vinho, um símbolo da Eucaristia, o sangue de Cristo que substitui o antigo culto levítico. Por outro lado, também se costuma ver aqui o papel de Maria na vida dos fiéis. Ela que vai estar presente também ao pé da cruz. Fala-se da mãe de Jesus, reparem, como se ela não tivesse um nome próprio. É como se o seu ser se identificasse com o ser mãe de Jesus, dado que esta é a sua grande dignidade. Maria só é quem é porque ela é mãe de Jesus, ela é mãe do Messias. Ela não é mais uma convidada nas bodas. É uma presença atuante e com um significado particular, nomeada por 3 vezes nos versículos 1, 3 e 5. Atenta ao que se passa. Ela nota a situação, intervém e fala. Quando o milagre que manifesta a glória de Jesus poderia ser relatado sem ser preciso falar de sua mãe. E aí, nós vemos que a Bíblia aqui quer colocar Maria no foco.
não tem vinho. A expressão costuma entender-se como um pedido de milagre. A exegese moderna tende a fixar-se em que a frase não passa de uma forma de pôr em relevo uma situação irremediável, de modo a fazer sobressair o milagre. Exegese, eu recordo, é a arte de interpretar a Bíblia. Na realidade, é uma própria matéria na teologia, que ensina a interpretar a palavra de Deus. Sendo a mãe de Jesus a chamar atenção para o problema, consideramos que ela é apresentada numa atitude de oração. Com efeito, a oração de súplica e de intercessão não consiste em exercer pressão sobre Deus para o convencer, mas é colocar-se na posição de necessitado e mendigo perante Deus, preparar-se para receber os seus dons. Ela aparece aqui como ícone da autêntica oração de súplica e de intercessão, pois o milagre acaba por se realizar na sequência da intervenção de Maria. E aí, a gente tem aqui também um ponto que costuma ser muito debatido pelos evangélicos, que se Maria fosse tão especial como nós católicos dizemos que é, Jesus não a teria chamado de mulher. Então, esse referir-se a Maria como mulher é como se fosse um menosprezo, um desdém de Jesus. Ainda mais pelo que ele diz na sequência. Mulher, o que tem entre mim e ti? Quando Jesus chama sua mãe de mulher em passagens como essa, ou mesmo na cruz, o termo pode soar estranho para muitos, mas não é depreciativo no contexto original. Primeiro, nós temos que considerar a cultura judaica, o significado dessa palavra no idioma original da Bíblia. Na língua e cultura daquela época, mulher, do grego guné, era uma forma respeitosa e comum de se referir a alguém do sexo feminino, especialmente a uma mulher adulta. A palavra em si não carrega conotação negativa, mas sim, dependendo do contexto, pode ser usada de forma formal ou solene. Então, Jesus não estava desprezando Maria ao chamá-la de mulher. Pelo contrário, estava reconhecendo-a de maneira formal, o que pode refletir sua missão transcendente e seu papel na obra da salvação. Essa designação demonstra a relação de Maria com Jesus e a humanidade de uma forma mais universal e espiritual, não apenas como mãe biológica, mas também como figura importante no plano redentor. E tem mais um detalhe importante. A Bíblia, em Gênesis 3,15, que é considerado o proto-evangelho mariano, usa o termo mulher. O que Deus diz ali, quando ele admoesta a serpente? Porém, discórdia entre ti e a mulher. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, fala do grande sinal que apareceu no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Então, o termo mulher, aplicado a Maria, acaba conectando-a com o que está no início e no final da Bíblia, para quem diz que Maria não aparece na Bíblia, né? Então, isso também é digno de nota, porque a exegese católica entende que essa mulher de Gênesis 3,15 ou de Apocalipse 12 é a Virgem Maria. A expressão, ainda não chegou a minha hora, presta-se a diversas interpretações, conforme o modo de entender a hora, que pode ser ou a hora de fazer milagres, ou a hora da paixão, segundo os exegetas, os especialistas em Bíblia. Para os que entendem essa hora como a hora de fazer milagres, uns pensam que Jesus se desculpa. Que temos a ver com isso, tu e eu? Com efeito, ainda não chegou a minha hora. E só a insistência de Maria é que levaria à antecipação desta hora.
Ao passo que outros entendem a frase como de um completo acordo, como se Jesus estivesse dizendo: que desacordo há entre mim e ti? Então, até conforme essa segunda interpretação, ficaria melhor justificada a ordem que Maria dá aos serventes: fazei o que ele vos disser. Este milagre realizou-se num casamento, e não é descabido dizer que Jesus também quis sublinhar com ele a importância do casamento e da família. E aqui eu quero chamar a atenção que pode acontecer no seu casamento isso que aconteceu nas bodas de Caná. O casamento começa com entusiasmo, com alegria. O vinho é o símbolo precisamente dessa alegria, desse entusiasmo, do amor recíproco que existe no matrimônio. Mas este amor e esta alegria, como o vinho de Caná, com o passar dos dias e dos anos, consome-se e começa a faltar. O casamento vai caindo na rotina. Todo sentimento humano, exatamente por ser humano, é recessivo, tende a consumir-se e a se exaurir. Então, desaba sobre a família uma nuvem de tristeza e de desgosto. Aos convidados para as bodas, que são os filhos, não se tem mais nada a oferecer, a não ser o próprio cansaço, a própria frieza recíproca, e muitas vezes uma amarga desilusão. Falhas cheias de água. O fogo para o qual tinham vindo para se aquecer vai se apagando e todos procuram outros fogos fora dos muros da casa para aquecer o coração com um pouco de afeto. Há remédio para esta crise? Há remédio para essa triste perspectiva? Sim. O mesmo remédio que houve em Caná da Galileia: convidar Jesus para as bodas. Muitos casamentos naufragam, por quê? Porque Deus passa longe. Se o marido e a mulher são não praticantes, espere que a crise vai bater à sua porta. Quanto mais a gente se distancia de Deus, que é amor, tanto mais nós ficamos egoístas. A tendência do ser humano, pela ferida do pecado original, é o egoísmo. Então nós precisamos de Deus, de todo o combo, de todo o pacote de Deus. Se Jesus faz parte da sua família, se ele for de casa, a ele se poderá recorrer quando enfraquecerem o entusiasmo, a atração física, a novidade, enfim, o amor com que se tinha começado como namorados, porque da água da rotina ele saberá fazer brotar pouco a pouco um novo vinho, melhor do que o primeiro. Isto é, um novo tipo de amor conjugal, menos efervescente do que o da juventude, mas mais profundo, mais duradouro, sincero, feito de compreensão, de conhecimento mútuo, de solidariedade, feito também de muita capacidade de perdão. Para isso é essencial que marido e mulher saiam de si e estejam atentos um ao outro, atentos também aos filhos, como quem nessa cena do casamento? Como Nossa Senhora. Este evangelho de hoje ressalta esse traço de Nossa Senhora, a sua caridade atenta. Nada na Bíblia é por acaso. Maria poderia ficar batendo papo, assumir que alguém ou que o próprio Jesus faria algo, é ou não é? Mas quando ela notou que não havia mais vinho, ela se mexeu. Ela tomou aquilo como uma missão sua. E foi lá e fez o que a sua consciência mandava. Da mesma maneira, todo marido tem que estar atento às necessidades da sua esposa. E toda esposa às necessidades do seu marido. Mas o que acontece no casamento? É aquela eterna picuinha, birra. Aquilo que a mulher pede, ele não vai fazer. Porque em toda discussão ele diz que ela está errada. E aquilo que ela pede, ele não vai fazer. É aquela
medíocre, quedinha de braço. Pelo amor de Deus, para com isso. Sai do egoísmo. Esqueça-se de si mesmo. Jesus diz isso: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Você está se negando no seu casamento, na sua vida familiar? Então, se eu sou verdadeiro discípulo de Cristo, eu tenho que esquecer o meu e olhar para o seu. Esse é o ponto. Imagina, marido e mulher fazendo isso, vai ser o melhor dos mundos, mas agora são dois egoístas, cada um reivindicando aquilo que é seu. É claro que não vai funcionar. E os pais têm que estar atentos aos filhos, pois o matrimônio é um sacramento de serviço, assim como o sacerdócio. Mas, hoje em dia, as pessoas procuram se servir do matrimônio para o seu projeto de felicidade. Eu me caso porque ela é linda, porque ela cozinha bem, padre, porque é um bom papo, porque eu preciso de afeto, ela é carinhosa, então o eu comanda. Por favor, é natural procurar uma pessoa para casar que seja bonita, bom papo, inteligente, afetuosa, enfim, cada um vai procurar aquilo que lhe agrada, normal. Mas eu não vou fazer isso para me servir dessa pessoa, senão que eu vou servi-la. Eu falava uma vez, em outra homilia, que os melhores lugares no céu estão reservados para nós, dos sacramentos de serviço. Pai e mãe, que foram verdadeiros pais e mães, e padres, que foram verdadeiros padres. Porque nós padres também corremos o risco de querer brilhar no Instagram, virar cantor, né, ganhar muito dinheiro, ser o bonitão, aplaudido, não é isso? Não falar o que tem que falar, porque senão não vai ser popular. Mesma coisa. Então são os melhores lugares no céu, por quê? Porque Deus confia o seu maior tesouro, que é a vida humana, a quem? Pai e mãe. Que Ele espera que seja um reflexo da própria Trindade, que se ama nas suas três pessoas. E aí depois os pais entregam o filho à igreja. Aliás, a igreja já cuida dos pais para santificá-los, com tudo aquilo que ela oferece. Então assim se chega ao céu. O grande objetivo dessa vida, ponha na sua cabeça de uma vez por todas. Escute bem o que eu vou falar, não é ser feliz. Esquece essa palavra felicidade. O grande objetivo dessa vida é ser santo. E aí a boa notícia é que todo santo é feliz, não teve um santo na igreja infeliz. Então comece a buscar a santidade e você vai ser feliz. Procure a felicidade e você vai ver o que vai acontecer, se ela for buscada em si mesma. Sabe qual é o grande objetivo do matrimônio? É encher o céu de santo. Em última instância é isso. Tudo nessa vida passa. Então não adianta se preocupar em seu filho ser poliglota, ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, o escambau, deixar uma bela casa com o jardim suspenso da Babilônia, o escambau. Se ele se perder, acabou, falhou papai, falhou mamãe, fez tudo errado, se desviou do caminho, e Deus vai lhe cobrar. Então a primeiríssima coisa é essa. Para isso tem homem e mulher. Para que a espécie humana permaneça sobre a terra e santa para chegar ao céu, porque todo mundo vai morrer. Simples assim. Ou eu estou doido? Faz sentido para vocês? Quem é que mora no céu? A Santíssima Trindade, os anjos e os santos. Os santos são quem? Filhos de um homem e de uma mulher ou não? Sim ou não? No céu se chega com mestrado, doutorado e pós-doutorado, com idiomas, informática, sendo fera, sei lá, na computação? Não. Se tudo isso estiver a serviço de Deus, sim. Mas essas coisas em si mesmas, não. Mas olha a pessoa que sofre no casamento e segura a onda por amor, do que aquela que se busca a si mesma
Então, vejam, uma vez eu conversando com uma amiga, eu fiquei chocado, assim, no último grau. Porque estávamos conversando sobre casamento, falando de vários aspectos, eis que ela coloca uma pérola, dizendo que o sexo era a essência. Aí eu falei, olha, caríssima, desculpe, mas o sexo não pode ser a essência, jamais. Ah, mas é. Eu falei, escuta, olha só, imagina se um belo dia seu esposo, sei lá, leva uma queda e fica tetraplégico. E aí, minha irmã, como é que você vai fazer? Vai partir para o garoto de programa? Vai fazer um pacto sexual com seu vizinho? Como é que vai ficar o assunto? E ela virou-se para mim, para o meu total espanto e escândalo, e disse, eu vou contratar uma cuidadora, se ele não tiver condições, e vou ser feliz. Não sou obrigada a ficar, a atrelar minha vida, agora é um problema que não é meu, que é dele. Eu falei, caramba, reza para isso não acontecer com você, tá bom? Porque com certeza, quando é a gente que está do outro lado, mudam os critérios, os parâmetros. E por isso, muitas vezes, Deus dá, entre aspas, um tombo na gente. Às vezes, aquela pessoa que levou o tombo, precisou, para se enquadrar, para se enxergar, para ter um mínimo de empatia, para começar um caminho de caridade. E ainda assim, o ser humano é soberbo, fica com raiva de Deus. Ao invés de procurar aprender a cada esquina da vida o que Deus quer com esse acontecimento. Então, todo mundo que está se preparando para o casamento tem que pensar nisso. Se sua esposa tiver um AVC e não puder mais fazer aquela comida, né? Não puder mais ser aquele bom papo que ele conquistou, e aí? Uma vez chegou para mim, na época do e-mail, né? Que era só e-mail que tinha, uma mensagem tão bonita num slideshow, de um senhorzinho que estava fazendo um curativo no hospital e estava vexado porque estava chegando a hora da visita à esposa. E aí ele apressando o enfermeiro, por favor, vamos logo, porque eu tenho que visitar minha esposa e tudo. Aí o enfermeiro vira-se para ele e fala, uai, mas o senhor não falou que ela está numa casa de idosos e que ela tem Alzheimer, né, que não se lembra mais do seu nome, não sabe nem mais quem o senhor é? Aí ele falou, sim, é verdade, mas eu sei quem ela é. Ó que coisa linda. Eu sei quem ela é. Então, ela não gostava de atraso. Aí ele começa a falar. Ela sempre sentia saudade de mim, queria eu perto dela, o quanto antes. E aí eu vou dizer uma coisinha para vocês, que as aparências enganam. Outro filme que eu assisti, muito edificante, se chama O Óleo de Lorenzo, uma história verídica, de um menino que cai de cama com a doença grave, até então incurável. E aí, resumindo, a medicina tinha condenado o menino, em 2 anos ele vai morrer. O pai e a mãe, e olhem só o que é o aspecto do serviço no matrimônio. O pai e a mãe começam um trabalho de equipe para tentar salvar o menino. O pai começa a estudar bioquímica do zero, ele era economista. A mãe, 24 horas com o menino em casa, para o pai poder ficar estudando. Começa a vender as coisas da casa, ele era filho único. E aí, o que acontece? Não vou dizer se o menino morre ou não. Vocês vão ter que assistir o filme. Mas num determinado momento, a mãe, que agia o tempo inteiro como se o filho estivesse normal, o filho foi perdendo as funções cognitivas. Lá pelas tantas, ele ficava com o olho vidrado para cima, não esboçava reação, e ela, como mãe, continuava lendo histórias infantis. Na medida que ele foi crescendo, ela foi evoluindo as histórias, foi agindo como se fosse uma professora do menino.
E um dia, a cuidadora estava lá lendo com pressa a história para ele. Aí a mãe chegou e falou: minha filha, não é assim que se faz. Ele não vai nem entender o que você está lendo aí. Você tem que ler com emoção, você tem que ler devagar. Faça o seu trabalho com amor. Aí essa mulher ficou com raiva e falou: a senhora está louca. Esse menino é um vegetal, que diferença faz se eu vou ler rápido ou vou ler devagar? Aí ela chegou já para fora. Não quero você aqui nem mais um dia na minha casa. E aí vejam os esforços do amor como são recompensados. Um belo dia, ela lá naquele trabalho de mãe, lendo a história, o menino pisca. Aí ela começa: Lourenço, já sei. Você está piscando porque é a segunda vez que eu estou lendo essa história? Se a resposta for sim, pisque 2 vezes. Ele piscou 2 vezes. Resultado: a mãe começou a conseguir se comunicar com o filho. Sabe-se lá, se não foi, eu acredito que tenha sido esse esforço que permitiu que o cérebro dele até se desenvolvesse. Porque desde os 6 anos de idade, ele era portador dessa doença. Então, meus irmãos, é por aí que deve andar o matrimônio, a família. E também os filhos, vocês aí prestem atenção, na medida em que vão crescendo, devem estar atentos aos pais. Porque hoje em dia é muito comum a superproteção. Os pais fazem tudo pelos filhos. A psicologia e a pedagogia moderna diz que não, em absoluto. Quando o menino tiver condição de tirar o próprio prato da mesa, ele tira, ele coloca na pia. Quando tiver condição de ajudar a mãe, que seja secar os pratos, vai secar os pratos, depois vai lavar. Família é uma equipe. Não existe papai e mamãe escravos, empregados dos filhos. Para com isso, você vai alejar seu filho e sua filha. Eu fiquei aleijado por causa disso. Chegou ao ponto de um dia minha mãe com 52 anos de idade limpando cocô de cachorro e eu passei do lado assim como um lorde e deixei. Eu com, 22 anos de idade. Por quê? Porque para mim era comum, era ela que fazia isso, esse tipo de trabalho. Se tivesse uma poça d'água no banheiro, eu pulava a poça. Não pegava um rodo e ia puxar, não tinha essa noção. Porque minha mãe ia lá e fazia, eu fui mal acostumado. Então eu cheguei a uma insensibilidade, a uma cegueira, fruto de quê? Dessa educação superprotetora. Não estou exercendo a arte de falar mal da minha mãe, coitada, ela fazia isso achando que era o máximo do amor. Deu para entender? Quantos vícios eu não tive que tirar quando entrei no seminário? E meu irmão para se casar? Porque mulher nenhuma vai ser a mamãe do marmanjão. Nem homem nenhum vai ser o papai da dondoca. Eu vi um casamento se acabar por causa disso. O que acontece? Cada um está na sua casa, tem de tudo. Pai e mãe dão tudo. Aí de repente se casam, o salário dele é menor, ela não conseguiu, ela acabou de sair da faculdade, e aí eles não têm uma empregada. Aí é natural, se ele está trabalhando e ela está em casa, isso não é machismo? Que ela arrume a casa, que faça uma comida. Mas a criatura chega no casamento e sabe fritar um ovo. Aí o marido chega cansado, não tem uma comida, a casa não está arrumada, e está bonitona lá no Instagram, no Facebook. Fala sério. Minha irmã, você não tem maturidade nenhuma para se casar, você está no lugar errado. Então, nós precisamos viver em função do amor. Desde pequenos temos que ser educados para o amor, senão o egoísmo vai imperar. Hoje em dia a gente vê cada um atento a quê? As necessidades do outro, igual Nossa Senhora em Caná? Não, as suas redes sociais, seu WhatsApp, seu Facebook, seu Instagram. Caríssimos, casamento feliz requer atenção e investimento. Tem casamento que acaba por falta de investimento. Eu pergunto, que investimento você faz no seu casamento? Você valida seu esposo ou sua esposa de tempos em tempos? Agradece esse companheirismo, reconhece as virtudes, elogia. É tão bom isso, faz tão bem a alma. Nós cristãos não vamos fazer as coisas em função de reconhecimento ou de elogio, por outro lado. Mas que isso é bom, é.
E sobretudo eu falo disso porque é uma virtude cristã a gratidão, faz parte da virtude da justiça. Tem muito marido e mulher que depois que nascem os filhos viram exclusivamente pai e mãe. Vocês vão estar como papai e mamãe muito tempo da semana, mas reserve ao menos um dia que seja, para serem marido e mulher, para serem namorados. Eu não digo nem marido e mulher, porque namorado tem aquele fogo, tem aquela coisa de querer desejar, né, assim, fazer tudo que puder para casar, para conquistar. É por aí que vai. Há quanto tempo vocês não saem para a lua de mel? Para dançar? Quando Maria nota a falta do vinho, ela vai logo direto a quem resolve todos os problemas. Aqui nós vemos também um modelo de oração. Olha que interessante. Maria narra o fato, ela não manda Jesus fazer o milagre. Como é que é a sua oração? Como é que normalmente a gente faz? A gente dá instrução para Deus, né? Olha só. Nós, quando rezamos, temos esse costume de dizer a Deus o que Ele tem que fazer, ou nos queixamos. Nós podemos sim, gente, falar o que se passa nos nossos corações, falar dos nossos sentimentos, não é errado não, Deus nos conhece. Falar de uma decepção, de uma frustração, mas sem murmuração, só falar o que eu sinto. E normalmente, se o que a gente sente for ruim, vamos pedir que Deus tire aquilo. Se eu estou chateado com alguém, pedir para enxergar a situação de outra maneira, enfim, mudar o nosso sentimento. Mas a gente pode falar dos nossos sentimentos e humildemente apresentar algo que nos pareça ser a solução para o problema. Mas olha só, como? Com o coração desapegado daquilo que eu quero que Deus faça e confiante de que Deus me ama, sabe o que é melhor para mim, porque é onisciente, sabe o que eu preciso mesmo antes de eu pedir. E vai me conceder a graça que for melhor. Porque eu pedi. Porque eu confio nele. Como Pai amoroso, como Deus onisciente, como Deus providente. Não existe oração que não tenha resposta. Agora, existe cegueira da nossa parte que não vê a resposta da nossa oração. Porque eu me aferro ao que eu quero, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero. E aí, vamos lá. O que Nossa Senhora diz aos serventes? Fazei o que ele vos disser. Eu pergunto, essa resposta não reflete a total confiança de que Deus vai agir? De que Deus sabe o que é melhor? De que Deus é providente? Assim deve ser a nossa atitude na oração. Em Caná, vejam que ninguém pediu à Santíssima Virgem que intercedesse junto ao seu filho pelos esposos, né? Você é a mãe dele, está faltando vinho, pede para ele fazer alguma coisa. Mas o coração de Maria, que não pode deixar de se compadecer dos infelizes, a impele a assumir por iniciativa própria o ofício de intercessor e a pedir ao filho o milagre. Santo Afonso Maria de Ligório diz: se Nossa Senhora procedeu assim, sem que lhe tivessem dito nada, o que teria feito se lhe tivessem pedido que interviesse? O que não fará quando tantas vezes ao longo do dia nós lhe dissermos: rogai por nós? Esses dias, com isso eu termino com essa pequena história, eu até tentei resgatar esse vídeo, mas, até peço desculpas pelo atraso na missa de hoje, mas eu tive um problema técnico sério com o meu computador, enfim, quebrou o encaixe da energia, e, acabou que eu não consegui baixar esse vídeo que eu gostaria de mostrar na homilia de hoje, mas eu vou dizer mais ou menos a história, com isso eu termino. A história de um rapaz super novo, nordestino, sei lá se ele tem 26, 27 anos, casou e com pouco tempo, não vou saber quanto tempo, a esposa começou com a doença degenerativa total. E aí está o testemunho dele, a menina toda entrevada, numa cadeira de rodas, e ele só beijo, só abraço, né? E as pessoas assim espantadas com essa atitude. E aí eu pergunto,
Esse rapaz vai viver na castidade? Vai ter que viver como um padre? Sim. A esposa não tem mais nada para dar para ele. E ele está ali por quê? Por causa da aliança. Porque como o velhinho da primeira história que eu contei, ele sabe quem ela é. Mas antes de mais nada, porque ele sabe o que nós estamos fazendo aqui nesta vida. Que o que importa é realmente crescer no amor, que é aquilo que vai nos levar ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.